Agora foi. Agora foi. Agora foi, Má. Aceita logo. Aí! Eu, Deu! Finalmente! Finalmente! A hora que você entrou, eu fui lá e tava aquela mesma mensagem. Eu falei: Oi, Denise, tudo bom? Eu falei assim: deixa eu ver se eu sair e colocar ela para dentro de novo, vamos ver se ela consegue. E conseguimos. E conseguimos. Tudo bom, Denise? Tudo jóia? Marina, como vai? Tudo bem? tudo bem? Tudo jóia? Pronta para esse bate-papo sobre o corpo presente? Super pronta. Super pronta? Super pronta? Então, só para fazer uma introdução aqui, a gente está na série de lives sobre o corpo presente e é um momento muito especial esse de trazer para a rede, para o online, o trabalho que eu faço, como um trabalho corporal que eu realizo e agora a gente está nesse momento de colocar para as pessoas poderem acompanhar, conhecer um pouco do trabalho, a abordagem desse trabalho corporal. E para hoje eu convidei a Marina Freire, que é uma amiga querida, uma aluna, e a gente já está junto há algum tempo nesse trabalho. E a Marina ela vai poder dividir um pouquinho aqui com as pessoas que entrarem, né, e que vierem assistir, como que é a experiência dela no trabalho do corpo presente. Então já tem umas 2 ou 3 lives ali no IGVT com uma introdução, um pouco da história, um pouco como que esse trabalho ele foi sendo construído, um pouco da trajetória desse olhar sobre o corpo, e agora com uma participação especialíssima da Marina Freire. Tudo bom, Má? Tudo bem. Eu queria que você falasse um pouquinho como que é essa experiência do corpo presente, falar um pouquinho, primeiro se apresenta, né? Fala um pouquinho de você, o que você faz, quais são as suas ocupações, né? E o que levou você a encontrar, né, esse trabalho corporal. Então, quando eu conheci a Tuti, foi através de uma amiga. Eu fazia teatro e essa minha amiga também fazia teatro. E eu fui assistir uma peça dela e o trabalho de corpo, né, na peça, ela chama Priscila Carbone. Tava incrível, assim. Aí eu falei, nossa, você estava muito bem na peça, não sei o que. Aí ela falou, olha, eu faço trabalho de corpo com a Tuti, né? E aí a Tuti, na ocasião, fez uma oficina para quem queria conhecer o que era a técnica, né, do Klaus Viana. E aí eu fui fazer essa oficina, eram acho que 3 encontros, né, Tuti, lá naquela biblioteca em Foram Perdizes. muitos encontros, né? Eu não lembro exatamente quantos, mas foi, É, foi bem longo. Foi, acho que um mês de oficinas, né? Aos sábados. é. E realmente foi muito bom, assim. E depois que acabou essa amostra grátis, né, que teve essa oficina, eu falei, não, eu quero fazer, quero seguir mais nesse caminho, né? Então, para mim, essa técnica do Klaus Viana é realmente um contato com o corpo muito diferenciado, né? Não é igual uma ginástica, uma academia, alguma coisa que você faz por fora para ficar mais magra, mais forte. É uma coisa muito interna, né? Então, Chamou muito a atenção, Marina, só cortando assim, interrompendo um pouquinho, mas o que no trabalho corporal que a gente fez, o que foi que te chamou mais a atenção? bom, muitas aulas elas começam com uma massagem no pé, né? Então você começa a prestar atenção nos seus ossos,
nas juntas. Então, aqui é um osso, como que é esse osso, né? Então, é muito interessante essa pesquisa no próprio corpo. Então, me chamou atenção isso, né? E na época eu até falei para ela, ai, Tuti, minha mãe tem uma jonete horrível. E eu morro de medo de ficar com o pé igual dela, porque é muito feio. Da minha mãe é bem torto, assim, o pé, e aí sai aquele ossão aqui para fora, né? Uhum. Aí a Tuti falou, realmente, é má pisada. Se você aprender a pisar direito, seu corpo todo vai se organizar de uma outra forma, que provavelmente você não vai ter isso, esse defeito que sua mãe tem, né? Defeito. Então, assim, eu falei, nossa, só por isso, por não ter Joanete, já valeria os encontros. Mas é muito mais do que isso, É um realmente, né? medo de ter uma Joanete, Má. Foi. Mas assim, então, essa coisa de você começar a prestar atenção no seu corpo, né? Então, às vezes você tá tomando banho e você fala, nossa, mas por que eu tô com o abdômen tão para frente, né? Podia ser um pouquinho mais para trás. Então, você faz, a gente está fazendo aula uma vez por semana, mas durante os outros dias você fica pensando, nossa, olha como eu estou pisando duro, por que eu estou pisando mais com o calcanhar, por que eu estou pisando muito para frente? Ai, como o meu ombro está fechado. Nossa, assim fica mais gostoso, né? Então Você você começou começa. a prestar mais atenção no seu corpo, né? De uma forma. Isso. Mas tem uma coisa que é você poderia fazer qualquer trabalho corporal que pudesse trazer um pouco essa perspectiva da atenção e do cuidado, né? Você consegue ressaltar algo assim que faça muita diferença mesmo, assim, que você não encontra em outros trabalhos corporais aquilo que o trabalho que a gente desenvolve oferece. Eu queria que você entrasse um pouquinho nesse lugar, sabe? Porque as pessoas podem fazer ginástica e elas podem começar a ficar mais atentas ao corpo, elas podem fazer yoga e ficar mais atentas ao corpo, mas qual é o caminho, né? O que você acha que torna esse trabalho diferente, sabe? É, assim, tipo, eu já fiz pilates também, gosto de pilates. Na hora que você tá ali na aula, você tá prestando atenção, mas para mim fica muito na hora que eu tô na aula. Depois que eu chego em casa, eu já não fico mais pensando no corpo, né? E eu Uhum. acho que essa técnica ela é mais sutil porque você acaba lembrando dela em outros momentos, né? Eu não sei qual é a mágica que tem nisso, como que ele fez isso para a gente ficar pensando no corpo nos outros momentos, Uhum. mas tem essa atenção, né? Uhum. Você Do falou de corpo, da sutileza, postura. né? Você falou uma coisa de sutileza. Isso é uma coisa muito legal, né? Qual é a sutileza, né? Por que nesse trabalho, nessa forma de você observar o corpo durante o trabalho, é, vai mudando a perspectiva, né? Eu estou investigando você, Marina. Então, talvez seja num caminho assim, porque uma autoinvestigação, né? As aulas começam com mensagem no pé, então aí você fala, nossa, mas por que tem esse buraco aqui? Como que é esse formato? Por que aqui é mais ossudo e por que aqui é mais mole? Uhum. Então, eu acho que essa investigação você acaba ficando curioso para saber, né? Nossa, aqui é o omoplata, nossa, mas e essa costela, então você acaba querendo se descobrir, né? O que eu acho diferente é que não é uma coisa de fora para dentro, né? Quando você pensa, nossa, meu ombro tá assim, aí, assim fica mais gostoso, mas não é uma coisa mental, não é da mente que sai, põe o ombro para fora, encolhe a barriga e infle o peito para frente. Não é uma regra que você está seguindo, tipo uma regra de bolo, é mais uma sensação. Né? Então, Uhum. muitas vezes, essas sensações vêm quando eu não estou pensando em nada. Então, tipo, estou lavando o cabelo no chuveiro, falo, nossa, por
que eu sempre faço assim? Por que eu escovo o dente sempre desse jeito? Por quê? Vou tentar fazer com outra mão. Eu sou canhota, sempre, hoje eu vou tentar com a direita, para ver como que é. Sabe, você começa a ficar querendo fazer pegadinhas pro corpo para ver como que ele reage de outras formas, né? Muito legal isso que você trouxe, né? Você trouxe sutileza, investigação, que não é de fora para dentro, não é um monte de posição que vão colocando, mas a parte também de uma observação interna. Lógico que existe um direcionamento, né, o trabalho. Você vai direcionando, ó, observa aqui, né? Encontrou essa articulação, faz essa rotação. Existe uma direção, mas ao mesmo tempo existe esse trabalho de investigação que vai criando um caminho, né? Que vai criando um caminho. E eu acho que, assim, não, eu estou apaixonada realmente por essa técnica, né? A gente começou lá em São Paulo, fazendo aulas presenciais, depois eu me mudei para a cidade de Santos, já faz 3 anos que eu estou morando aqui na cidade de Santos, e aí chegando aqui eu procurei em todos os lugares, perguntava para todo mundo que era da dança, ai, você sabe onde tem o Klaus Viana? Porque eu queria fazer Klaus Viana, porque eu sentia essa mudança nessa primeira vez que a gente fez junto, né? Então Uhum. teve primeiro uma oficina, depois acho que a gente ficou quantos meses, Tuti, fazendo lá na Cleo? Acho que deu uns 6 meses, ou um ano. A gente começou lá no espaço das clínicas, né? E por volta de maio, aí acho que a gente foi até, sei lá, a gente virou, a gente encerrou o ano, mas acho que a gente talvez não tenha. Olá, Marcelo, tudo bom? Então, talvez a gente não tenha retornado, né, depois da virada do ano, né? Eu acho que teve, não me lembro, a gente ficou mais de um ano trabalhando. É. Então, assim, foi muito interessante. E nas aulas presenciais tinha muita coisa da massagem, né? Que não é uma massagem de uma massagem estética ou relaxante, era também a pesquisa no corpo do outro, né? Então, Uhum, assim, a gente pegava no pescoço do amigo, sentia onde que tá, onde começa a cabeça, você sente aqui onde que está indo a coluna. Então, era essa investigação pelos dedos, né? Então é uhum. muito curioso porque tipo, parece que os dedinhos ficam assim, muito curiosos, né? E aí tinha horas que a gente sentia na gente mesmo, ah, isso é osso, isso não é, isso é articulação. Aí tinha hora que a gente fazia no amigo para sentir no outro onde era o osso, né? Uhum. Então, essa primeira vez que a gente fez presencial teve isso, né? De toque no outro, né? Nessa pesquisa do seu corpo e também do amiga. E aí depois eu mudei para Santos, infelizmente tive que parar, porque eu realmente não achei aqui na cidade. Aí entrou a pandemia, e aí a Tuti falou, ah, e se a gente fizesse umas aulas online, né? Vamos matar a saudade. A gente, poxa, chamou ela, falou, putz, Tuti, que saudade das nossas aulas, não sei o quê. Ah, vamos fazer online. Vamos ver como vai ser, vamos fazer online. E agora a gente está num grupo todas as terças-feiras fazendo essa aula. E é uma delícia, assim. Então, mesmo agora que está cada um na sua casa, essa investigação continua, né? Então, Como é que está sendo para você essa experiência, Marina? Porque você fala, ressalta essa possibilidade de investigar no corpo do outro, né? Que o presencial traz. E agora, como que está sendo para você essa experiência de fazer em casa, sozinha? Como que está sendo isso? então eu estava trabalhando numa loja e quando a gente chegava, começava na aula, começava a fazer a massagem, cada um, né? Eu aqui na minha casa fazendo massagem no meu próprio pé, já me dava um relaxamento, assim, que eu falava, nossa, Tuti, acabava a aula, eu ia direto dormir, assim, porque ficava muito zen. Então, eu vinha na loucura do trabalho, assim, atendendo mil clientes, não sei o quê, andando de lá para cá, o dia todo. Aí chegava aqui nesse momento com essa massagem nos pés, nessa investigação, né? Parava de pensar nas coisas, então era como se fosse uma meditação mesmo, né? Porque você para de ficar pensando nas loucuras e fica atento em você mesmo, né? Então eu acho que é um tipo de meditação. Então eu ficava muito relaxada, né?
E aí agora eu parei Como de está trabalhar sendo isso, né? De você não ter o outro para você tocar. Como é que está sendo isso? Eu gostava, eu sou aquariana e gosto de fazer tudo em grupo, né? Então eu sinto falta da turma, porque era uma turma super legal também. Então, e também sempre tem muita troca quando você tá no presencial, né? Então eu acho muito rico, né? E agora, fazendo sozinha, eu acho que a potência não perdeu, ficou diferente. Uhum. Tá valendo super também, assim, não é que falar, o trabalho perdeu. Não, não perdeu. Hum. Continua sendo bem interessante essa pesquisa. E a Tuti sempre fala, vocês têm corpos diferentes, né? Tem densidades diferentes. Então, é interessante que, tipo, às vezes a gente faz pelo Zoom, então às vezes uma das amigas fala assim, nossa, eu tô sentindo a bacia meio para frente, aí você pega e sente a sua bacia, como que tá aqui nesse exercício? Hum. Então a gente continua tendo essa troca, Legal. mesmo sendo virtual, né? Muito legal, muito bacana isso, porque a gente, a gente se encontra todas as terças-feiras, né? E sempre focada muito no trabalho, no que a gente faz, e aquele entra e sai de sala. E a gente às vezes não tem tempo de aprofundar um pouco isso, como está sendo essa experiência, né? Do virtual, porque quando a gente propõe o corpo presente no online, a gente está já nesse outro lugar, né, Marina? A gente não está no grupo, a gente está indo já para essa autoinvestigação, né? Para essa percepção a partir do outro, mas numa outra realidade, que não é aquela de estar todo mundo junto no mesmo espaço, né? Então é muito legal ouvir como, né, você teve a experiência, porque a diferença da Kátia Sano, né, que chegou já nesse formato, você teve a experiência do grupo e lógico, né, as pessoas acabam sendo super, né, amigas e a gente, enfim, nem precisa comentar todo o detalhe aqui, mas tem esse outro convívio, né? E agora você está na experiência do virtual, né? Então, isso que você falou de não mudou a potência, não mudou a qualidade do trabalho, né? Isso é muito bacana também escutar, sabe, de você. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, assim, como que o trabalho afetou na tua vida, assim? Como que esse trabalho, ele entra na tua vida diária? Para além, né, dessa coisa, dessas observações, mas quais as melhoras, quais as questões que você sente no corpo, que você percebe que o trabalho colabora? Então vou compartilhar, acho que talvez fique mais fácil para quem está assistindo entender, né? Teve uma aula, acho que até foi a antes do Natal, e a Tuti deu um relaxamento e começou a falar das distâncias que a gente tem no corpo, né? Então, qual a distância da sola do pé até o calcanhar? E aí, todo mundo de olho fechado, deitado no chão, você começava a pensar. E da sola do pé até o joelho? Aí você, essa distância da sola do pé até o quadril. E aí ela foi indo assim no corpo todo, até chegar no topo da cabeça. E aí, quando acabou a aula, eu falei para ela, nossa, Tuti, eu tô me sentindo muito mais comprida, né? A impressão que deu é que eu me estiquei, né? Então, parece simples, né? Falar, é só um relaxamento? Não, mas é muito mais do que isso, né? Porque essa sensação ficou durante a semana inteira. Então, toda vez que eu ia deitar na cama, eu falava, nossa, olha a distância de um ombro para o outro, né? Eu sentindo o quadril, então eu comecei a me achar mais larga, mais comprida e me apropriando mais do meu próprio corpo, né? Porque eu sempre tive esse mesmo tamanho, né? Mas essa percepção real do corpo, né? Porque muitas vezes a gente a cabeça que funciona e o corpinho só tem a roupa, né? É um cabidinho para você ir para lá e para cá, mas você Uhum. não tem essa percepção do corpo, né? Então, isso que eu acho uma sacada muito interessante, que é um trabalho muito sutil e que você
vai digerindo, né, durante as semanas, né, voltando lá para saborear. Nossa, mas como foi isso mesmo nessa aula? Nossa, essa aula ela pegou bastante o quadril. Como que era esse quadril para frente, para trás? E às vezes, sei lá, na fila do banco, no ponto do ônibus, na fila do mercado. Mas se o pé para frente, para trás, então você acaba trazendo isso em doses homeopáticas durante a semana, né? Essa Uhum, lembrança. uhum. E existe mais alguma outra área assim da sua vida que você sente que o trabalho corporal interfere, Má? Hum. Porque o trabalho corporal, a gente está falando de corpo, né? A gente está falando de todas essas sutilezas, desse prestar atenção nesse corpo, no funcionamento dele. Mas, para além dessa questão da corporalidade, você essas coisas elas ecoam em outras esferas da sua vida? Tipo, quando você pensa sobre algum assunto, outro, e de repente você relaciona com algo que a gente desenvolveu no encontro, enfim. Entendeu a minha pergunta, né? Porque Entendi. Mas agora, de pronto, assim, eu não lembro em nada que ele venha junto, assim. Assim, o benefício realmente era bastante relaxamento, esse contato com o corpo, mas fora do quesito corpo, assim, eu ainda não sei muito. você não faz linkagem, né, com outras coisas. É, E, de repente você vem a pensar e isso remete a alguma questão em que você acaba relacionando. Isso você não tem muito essa lembrança, essa memória. agora não estou lembrando de nada que tenha realmente esse link, né? E na relação, por exemplo, com a autoestima, por exemplo, né? A percepção, a sua percepção do teu corpo e quando você faz o trabalho corporal, quando você se sente maior, quando você se sente mais dona de você mesma, por exemplo, você acha que isso muda a tua relação com o mundo, com as pessoas que estão à sua volta, por exemplo? Aí sim, realmente, depois dessa aula do corpo, assim, eu falei, nossa, eu sou grande mesmo, né? Então não adianta eu querer me encolher, me achando pequena, né? Então acho que essa falta de referência. Você pequena. Então, eu não me achava, assim, depois da aula, não é que eu fiquei maior, mas eu comecei a falar, nossa, eu sou assim, que legal, eu sou mulherão mesmo, não adianta eu querer ser mignon, eu nunca vou ser mignon. Mas sabe assim, essa coisa que você nunca tinha pensado nisso, né? Tipo, eu nasci com esse corpo e vamos indo, né? Não fico muito refletindo sobre o assunto. Mas aí depois dessa aula você fala, nossa, é mesmo, eu sou grandona, então que bom, ótimo, né? Aham, aham. Então, na autoestima, sim, né? De você, eu acho que nem é autoestima, é mais uma apropriação, né? Apropriação. Boa. Apropriação do próprio corpo, né? Então, é esse espaço que eu ocupo, né? Então, esse é o meu espaço. Então, não sei se eu sou muito racional e vou muito pela cabeça, né? Então, eu acho muito interessante esse trabalho que me traz para o corpo. Então, nesse exercício, por exemplo, ele me deu uma apropriação do meu corpo. Nossa, eu tenho esse tamanho, né? E que bom, esse tamanho é meu, né? Eu não sou nem assim nem assado, eu sou desse, né? Tenho Uhum, esse tamanho. Então, uhum. eu acho que é essa apropriação, né? Que vai permeando em vários outros temas, né? Que nem autoestima, segurança, né? Uhum. Sei lá. Vai falando que eu estou Tipo, anotando. você sai na rua, você fala, nossa, eu sou grandona, não é que, sabe, não vou ser. Não que eu tivesse medo de alguém, não é isso, assim, mas, sabe, Sim. você fica mais realmente apropriada, tipo, esse é o meu tamanho, pronto, Mais né? segura de si, né? Mais É, sabendo onde você pisa, né? Mais se relacionando de uma outra forma, né? Porque, por exemplo, hoje em dia
tem algumas pessoas trabalhando com conceitos, né? Tanto de fáscias, como de tensegridade, né, do corpo. E a tensegridade, ela é é um espaço, vamos dizer, um espaço microfacial, assim, onde existe uma estrutura muito fina na nossa musculatura, nessas fáscias, e eles é como se você tivesse uma teia, assim, sabe? E o que acontece? Quando você ativa essa teia, o teu corpo, ele ganha espaço, né? Microfacial. Quando você não fortalece essa biotensegridade, você fica como se fosse com uma musculatura flácida. Eu estou dando imagens, não é exatamente isso. Existem outras explicações mais técnicas, científicas, né? Mas é uma imagem que eu estou trazendo, né? Então, imagina você com o teu tamanho, né? E usando pouco dessa percepção corporal. É como se essa tensegridade, como se ela afrouxasse. E ela não dá a atenção necessária para o teu corpo ganhar espaços musculares mesmo, micromusculares, de tônus corporal, né? Você fica com um tônus baixo. E o tônus baixo, ele dá essa sensação de um corpo mais pesado, porque você não está usando das forças que são do seu próprio corpo para te carregar. Você está completamente abandonado à gravidade e não está fazendo esse multidirecionamento, vamos dizer, de forças, né? Então, nessa tua sensação de você ter crescido, o teu corpo é como se ele ganhasse um outro espaço onde o tônus dele se sustenta ele nele mesmo. Então, dá essa sensação da apropriação que você colocou, né? Dessa percepção de você no espaço. Porque imagina um corpo completamente abandonado à gravidade, sem tonificação, né? Ele não faz relação saudável com o meio, né? Ele fica abandonado à própria sorte, coitado. Agora, quando você se apropria dessas forças e você se apropria do teu corpo, a tua relação com o meio, ela se transforma. Ela traz uma outra situação, né? Você se sente... Por isso que eu gosto do nome corpo presente, porque você trabalha a tua presença corporal, né? Você trabalha a tua presença no mundo, porque você está presente no seu corpo, né? Então, é muito legal quando a gente começa a ver na prática o que todos esses conceitos, eles trazem, né? O que está por trás são esses conceitos da bioquímica do corpo, das fáscias corporais, tudo isso está por trás. E é muito legal a gente saber de tudo isso. Mas é muito lindo quando você vê na prática, no trabalho corporal, o teu corpo ganhando essa presença, né? E esse lugar no mundo. Ai, obrigada, Marci. Então, e ganha esse lugar no mundo, né? O corpo nessa tua apropriação. Faz sentido para você isso, Má? Faz sim. Realmente eu acho que é por aí, assim, esse tônus, né? Essa vivacidade em cada pedacinho, né? Porque você começa a prestar atenção em lugares que você não tocaria, né? Tipo o peito, aqui o colo. Então você começa essa investigação vai por corpo todo, né? Então, ai, aqui é cotovelo, ai, aqui meio que dói, aqui é dolorido, aqui tem um buraco, né? Então e eu acho curioso porque, tipo, eu
não sou da área de medicina, então eu não tenho ideia de como realmente são os ossos, né? Então, o que que tem aqui dentro, né? Então, Uhum, realmente é uma coisa de pesquisa sem ter o conhecimento do livro, né? Sem ter uhum. você não é que você olha aqui o osso e pega no osso e fala, esse osso do livro é esse aqui. Não, então você tem que ficar imaginando como que é esse osso, como que é esse encaixe, né? Aí ela fala, isso aqui é um encaixe. Aí você fala, mas será que é assim o encaixe? Será que ele vai para o lado? Então é essa pesquisa do movimento, né? Então, e eu E, acho que traz essa atenção em toda a atenção, não atenção de tensão, é uma atenção de pesquisa, de cuidado, né? De descobrimento, de né? descoberta, né? Isso que você trouxe também é muito legal, né? A questão do osso. O osso, ele é o nosso maior parceiro nesse trabalho, né? A gente não fala de músculo praticamente, a gente fala de osso, né? E como que é esse... Você fala, não sou da área de medicina, né? Não somos, né, da área de medicina, né? Mas como que é para você, Má, quando você sente que você está tocando o seu próprio osso, né? E que a partir dele você começa a descobrir uma movimentação. Tá difícil? É, não, é bem interessante, assim, tipo o quadril, né? Então, onde que é o quadril? Como que é esse músculo da perna? Que movimento é esse que ele faz? Aí ela fala, olha, não é o joelho que está movimentando, é a coxa. Então, como você faz o movimento com a coxa sem ser conduzido pelo joelho, né? Sem ser conduzido pelo pé? Então, é interessante você pensar nos movimentos possíveis de cada osso, tipo, esse faz para o lado, esse faz para frente, para trás, até aqui vai, até para trás vai, mas assim para o lado já não vai muito, né? Então, assim, essa descoberta de movimentação, né? Porque na E aí verdade você tendo. isso, né? O osso não se movimenta, né? A movimentação ela está no encontro, né? Ela está na articulação, né? E o que cada articulação possibilita, né, Má? Porque o osso, o que a gente vai conseguir tocar, né? A gente toca no, a gente percebe o comprimento do osso, a gente percebe o encaixe do osso, né? A gente percebe quando um osso acaba e começa um outro, né? Que aí nesses encontros existe a possibilidade do movimento, que a gente fala muito do espaço interno, né? E sempre no final da aula, a Tuti, vamos dizer, se ela trabalhou o joelho, então aí no final da aula ela põe uma música e você vai dançar com o joelho. Então é o joelho que vai comandar o movimento. E aí É, é interessantíssimo, porque tipo, você foca na parte do corpo que ela está falando e você acaba fazendo movimentos assim super esquisitos, que você nunca faria, né? Porque a gente sempre faz sempre meio que tudo igual, né? Mas aí quando ela fala, é o ombro que está puxando, então o ombro faz umas sacudidas, o ombro vai para trás, vai para frente. Então você fica querendo ver tudo quais as opções que esse ombro pode fazer, né? Em soquinho, em redondão. Então, e essa brincadeira do final da aula, né, com a música, também é muito integrativa, né? Porque primeiro teve essa coisa da pesquisa, o que uhum, eu tenho dentro aqui dentro da pele que eu não estou vendo, e aí uhum. depois ela sempre vai trazendo no corpo todo, então não é só um pedaço, né? Você faz parte do conjunto. E depois essa pequena parte, o que que ela faz, né? Como que é a brincadeira dela? O que que ela pode te, te, te trazer, assim, né? E também é um momento muito interessante da aula nesse final, né? Bem É, é, gostoso também. é legal também isso que você trouxe, Marina, você trouxe o nome novo, né? Integrativa, mas é uma sensação, é essa sensação de você sentir o teu corpo integrado, né? Depois de você ter feito uma pesquisa, você vai com o corpo todo usar dessa experiência, né? Trazendo essa sensação do todo em movimento, né? Não só daquela parte que foi observada, que foi trabalhada, tateada, pesquisada, né? Mas aí você vai entender ela no todo, como que ela participa. E também isso que eu achei muito bacana também escutar você falar dos movimentos que você jamais pensou que faria,
É. Então aí você fica meio como uma criança na descoberta, né? Porque, tipo, dança com o nariz. Então você fala, nossa, o nariz, né? Como assim o nariz? Então sabe umas coisas assim que volta na lógica da criança, porque a criança não tem a restrição do adulto. Tipo, ah, imagina dançar com o ombro. Você mandar a criança dançar com o ombro, ela vai sair balançando o ombro e vai fazer a dancinha dela do ombro, né? Então, eu gosto dessa parte também porque traz essa coisa lúdica de pensar como criança, né? Pensar na Uhum. descoberta, né? O que que o meu joelho pode fazer que ele nunca fez? Então, ele anda que nem uma galinha, anda para frente, para trás. Então, essa descoberta é criativa, né? Eu Uhum. acho que é uma coisa muito também está agitando a criatividade, né? Porque você se propõe a fazer coisas que você nunca fez, né? Então, tipo, andar meio que nem uma galinha, e você começa a andar, você nem está pensando na galinha. Acho que isso foi essa semana. Ela mandou andar com um tipo de pé, assim, aí eu tava andando. Ah, não, era andando com um tipo de pé, e eu falei assim, nossa, eu tô me sentindo uma velhinha, né? Assim, toda andando esquisita. Então você acaba tendo essas outras opções, né? De Que o corpo não exploração, faria. né? De É, exploração. Um campo de exploração, né? E aí, quando você baixa a tua guarda também, porque para isso você tem que, né? É um exercício também você aprender a abrir para o novo, né? Que ao invés da gente ficar rotulando, né, o movimento, a gente aprender também a se dispor a ele, né? Deixar o corpo realizar, o corpo brincar, sem colocar nenhum tipo de de preconceito restrição, anterior, né? é. É preconceito mesmo. Porque você fala assim, ah, não, ninguém nunca dança com o joelho assim, né? Então você se despe de coisas, de movimentos que a gente sempre faz, né? Não, o joelho só faz isso. Não, o joelho pode fazer isso, pode girar, pode fazer coisas fora do padrão, né? Então, eu acho Respeitando, muito interessante. obviamente, as possibilidades dele de articulação, né? Porque também a gente vai aprendendo, na verdade, a colocar aquele corpo no movimento. Porque o que acontece na nossa rotina, muitas vezes, é a gente nem sabe como que a gente usa o nosso joelho, por exemplo, né? A gente nem faz ideia de como a gente usa esse joelho. Quando você traz ele para o movimento, que você começa a explorar esse joelho no movimento, você começa a achar o direcionamento dele, entender a alavanca, e isso tudo aliado a, como você colocou, a ludicidade, a brincadeira, né, ao experimento, ao improviso, a você baixar os seus preconceitos para experimentar, para explorar aquelas movimentações, né? Você começa realmente a ter aquela parte do corpo. Isso que é muito engraçado, porque, por exemplo, vai, cotovelo, que você falou, né? Nossa, aqui o meu cotovelo. Às vezes você bate, você lembra que você tem um cotovelo, mas no movimento, no realizar o movimento, a gente não pensa no cotovelo, a gente não pensa que a gente tem. E às vezes a gente inibe uma utilização mais inteligente do nosso corpo, vamos colocar nesse lugar um pouquinho, por conta de não saber, não colocar essa parte na tua perspectiva, né? Então é o que vai mais para frente, vai começar a trazer artrite, artrose, né? Porque simplesmente aquela parte ela foi renegada, assim. Não que ela não estivesse lá, mas ela não estava lá na possibilidade dela, na potência dela, na qualidade de movimento que ela pode cumprir. E quando a gente coloca aí o corpo da improvisação, da exploração, a gente entra ainda num outro lugar, né? Muito para além até, né? Então tem essa parte de você primeiro reconhecer que você tem esse corpo,
essa estrutura, essas articulações, como que essas articulações trabalham, né? E você entender, às vezes, num movimento muito simples, como você falou do escovar o dente, como que todas essas articulações elas estão, que força que eu estou usando, né? Quando eu faço o movimento do chacoalhar, né? Quando eu agito a escova ali no meu dente, né? O meu pulso está trabalhando também, como que o meu cotovelo está segurando, eu estou segurando com a orelha, eu estou na minha articulação do ombro, né? Então, tudo isso vai tirando forças da onde você não precisa para colocar as forças aonde você precisa. E isso vai criando um equilíbrio dinâmico no corpo. Então, você vai suavizando algumas coisas, intensificando outras, e você vai trazendo uma harmonia para o teu corpo, né? Então, muitas vezes as pessoas se sentem com dor no pescoço, sentem com dor na lombar, sentem dores no joelho, as pessoas sentem isso, porque o dia a dia vai solicitando o corpo, e lógico, depois, né? Uma coisa é você ter 17 anos, depois você pode, sei lá, tá com 30 e depois você vai ter 50, como eu tenho hoje, você vai. Então, como que esse corpo ele vai te acompanhar, né? Qual a saúde que esse corpo também ele vai carregar junto com ele, né? E as pessoas poderem se sentir com um corpo equilibrado, harmonioso, sem tensões excessivas em partes desnecessárias, né? Porque ao invés de eu levantar o meu braço pela articulação, eu uso, às vezes, musculaturas que eu não tenho necessidade de estar ali colocando naquele movimento, né? Muitas vezes até tensionando desnecessariamente, né? Tipo, esse do pescoço, eu tenho mania de quando eu vou fazer força, eu levanto aqui. E aí eles falam, meu, aqui não tem nada a ver com força, né? Então, se eu vou abrir uma janela que tá pesada, eu faço aqui o movimento. Eu falo, nossa, tá totalmente errado, né? Por que que eu tô tensionando? Aqui não tá ajudando, não tem potência aqui para realmente erguer uma janela, né? E Uhum. muitas vezes eu faço o movimento aqui. Então, até no escovar o dente, eu também levantava o ombro e falava, ai, mas tá judiando aqui, não precisa levantar o ombro para escovar o dente, é pequena essa distância, Uhum. né? Não tá ajudando em nada, né? Então, essas coisas que você fala, ai, eu estou fazendo assim com o meu corpo, mas não tá gostoso, né? Não tá harmônico, né? Uhum. Então, eu acho que essa técnica do Klaus Viana vai muito para isso, assim, de qual a potência do seu próprio corpo, respeitando suas limitações, sua idade, seu alongamento, mas como você pode fazer ele ficar melhor, como você pode fazer ele ter até mais produtividade, né? Porque se você usa o seu veículo de uma forma errada, ele vai ter menos produtividade, né? Vai ter Uhum. menos potência. Né? Uhum. Igual se você tiver um carrão, mas você põe gasolina adulterada, o carro vai sair engasgando. Pode ser uma Ferrari, né? Isso mesmo, exatamente, é exatamente, né? Você tem uma máquina potente, que é o corpo, mas quando você usa ela de forma é, errada ou coloca forças nos lugares errados, você está diminuindo a potência dela de utilização, né? Então, eu gosto muito de trazer a história de quando eu trabalhava com corredores, que as pessoas chegavam dizendo, ah, Tuti, eu corro, mas eu não consigo aumentar o meu rendimento, eu me sinto pesado, a minha passada é ruim. E aí, quando você ia olhar como que a pessoa se equilibrava no próprio corpo, isso dá para ver parado, né? A pessoa para na tua frente e você vê como que ela organiza as forças do corpo dela, você percebe, você observa que o ombro está caído, você percebe que a torácica tá afundada, você vai percebendo alguns desvios ali que você fala assim, nossa, ele não vai conseguir correr mesmo com esse corpo, ele vai precisar, né, o quê? Igual você, ganhar o espaço dele, ganhar a presença dele, o tamanho dele, e assim essas tensões do corpo, o tônus muscular, ele vai
se equilibrar, e aí sim ele vai conseguir ter mais rendimento. Além do que, né, a gente também trabalha com os direcionamentos ósseos, então você dá o direcionamento do joelho correto, você usar o pé de forma correta, porque uma coisa é o pé, outra coisa é o sapato, né? Às vezes a gente se guia pelo sapato e não pelo próprio pé. Então, você ter esse olhar para o seu corpo. E aí você entra na via do respeito, né? Quando você entende o seu corpo, como você entende quando ele funciona, você consegue lidar com os limites dele que existem naquele momento e a partir daí sim, você começa a ampliar esses limites. Então, uma vez conquistado esse corpo, essa percepção, você começa a ganhar muito mais na qualidade do movimento, seja na dança, no teatro, no esporte, na tua vida diária, na relação com as pessoas. Muda, né? Quando a gente tem o nosso corpo apropriado, todas as relações que a gente se propõe, elas alteram também. Não tem como. Por isso que eu te perguntei lá atrás, né? Como que isso reverbera na sua vida? Porque a partir do momento que você começa a trabalhar com o seu corpo, não tem como as relações em torno não se transformarem também. Isso é muito legal também de observar. Realmente, trazendo e deixando, acho que até evitando de ter outras dores desnecessárias, né? Porque o quanto uma dor na lombar que te deixa super mal, uma tendinite, é um movimento errado, né? Então, você está estragando a máquina, né? Porque não é para estar com a lombar doendo, né? O normal não é estar doendo. Se está doendo é porque está alguma coisa não harmônica, né? Eu acho que essa falta de harmonia, né? Que É, a gente não tem a consciência corporal para deixar o corpo harmônico. Então, realmente, a gente precisa fazer um trabalho para como poder usar melhor, né, o nosso corpo, sem estragar, né, a com Marci dor. Antunes, ela está perguntando, né? Ela fez 3 perguntinhas aqui, né? Peraí, deixa eu voltar aqui, Marci. Você perguntou para aliviar a tensão na cervical, tenho fortes dores de cabeça. E aqui embaixo, meu nome é Márcia, amiga da Marina. Gostaria de saber se tem algo para o pescoço. Aí a cervical e as dores de cabeça. Então, prazer, Márcia, prazer. Sim, quando você começa a trabalhar com o seu corpo como um todo, né? A gente, como a Marina colocou lá no comecinho, não sei se você já estava na live nesse momento, a gente sempre começa pela base, a gente vai subindo em direção às pernas, quadril, para a gente trabalhar a coluna e, logicamente, a gente trabalha com a cervical, a gente trabalha com a posição da cabeça. Então, conforme você vai tirando as tensões do pescoço para colocar, de repente, num abdominal ou num braço, né? Você vai redistribuindo essa força que está excessiva no seu pescoço, você começa a liberar isso e aí você vai trazer essa sensação de bem-estar. Fora que a gente vai trabalhando também nos espaços interósseos, né, nas articulações. Então, você, às vezes, a cervical ela deve estar com alguma pressão, ou pela própria força da musculatura, ou por uma má posição mesmo sua com a cabeça. Então, precisa entender da onde é que está vindo esse aprisionamento da tua cervical e dar a direção para ela. Aí você começa a liberar essas tensões, né, que estão excessivas nessa região, para colocar essas forças nos lugares certos, né? Então, isso cria, como a gente estava falando, uma harmonização do corpo, né? Sim, ele resolve. Eu ainda não trouxe aqui, mas tem uma pessoa que eu atendi há alguns anos atrás, ele tinha crises de desmaio, ele ia parar no hospital por conta da cervical dele, e ele também, uma pessoa muito grande, quando ele começou a fazer o trabalho comigo, ele parou de ter as crises. Então, eu posso dizer para você que sim, que a gente tem um trabalho não para cervical,
mas é você olhar para o corpo todo, para o teu sistema todo, e aí liberar a cervical, porque outras partes assumem aquilo que ele não precisa assumir. Entendeu? Me dá um okzinho se a resposta fez sentido para você, Marci. Ela não comentou nada, eu espero que ela ainda esteja aqui. Pelo menos não apareceu aqui para mim. Ah, apareceu aqui. Peraí, Marina. Grata pela explicação. Realmente sinto um aprisionamento mesmo na cervical. Então, muito bom. Me manda um direct, Marci, e a gente pode voltar a conversar, tá bom? Aí a gente combina aí uma conversinha, a gente dá uma olhada aí, e aí você pode, de repente, fazer parte do grupo, né? Se você tiver essa disponibilidade, tá? Adorei a explicação. Ah, que bom, que bom. A gente está aqui num ambiente virtual, né? Então, logicamente, eu vou dar uma explicação num campo mais genérico, precisar ver você mesmo e entender, né, o que está passando aí para diminuir essas dores aí, tá bom? Mas muito grata Ai, pela sua pergunta. eu sou muito fã dessa técnica, acho que todo mundo devia fazer, independente da idade, porque realmente eu sinto em mim assim essa melhora que deu no corpo, sabe? Esse bem-estar que está dando a técnica, né? Então, realmente, eu super aconselho a todo mundo fazer pelo menos uma aula para ver como que é, para se sentir, né? Só esse início que começa com automassagem no pé, assim, como você já fica diferente, né? Como seu pé já fica mais plantado, os dedos ficam abertos, te dá essa base, né? E realmente Isso, é a base da vida, né? Você não consegue andar com a base perneta, faltando um dedo, né? Você tem que estar com a base bem, bem bem colocado. pisada, né? Só isso já muda tudo, né? Porque só de você ter a base, às vezes você já melhora uma dor numa cervical ou em qualquer outra parte do corpo, porque você está plantada mesmo. Isso que você falou é muito importante, Má. Essa base, ela é tudo, né? Você trabalha a base e aí, a partir disso, o teu todo ele vai se reorganizar. Muito legal, muito bacana, muito bacana. E agora todo mundo tendo a oportunidade de poder fazer online, né? Porque antes as distâncias, né? Se a pessoa está em outra cidade, nunca que ela poderia fazer essa técnica, né? E aí agora tendo essa opção de fazer online, qualquer um pode fazer da sua casa, independente de onde você está, Ah, e sim, desfrutar o disso. online ele trouxe essa possibilidade extraordinária, né, de juntar pessoas de vários cantos no mesmo horário, faça chuva ou faça sol, né? Porque às vezes o trânsito, né? Ah, eu não consigo chegar. Oi, Fernanda. Ah, não consigo chegar, hoje eu não vou poder ir, estou com um problema aqui no trânsito. E agora no É. online realmente a gente tem essa parte superada, né? A gente consegue estar junto, né? A gente consegue se organizar, a gente consegue dedicar uma hora do nosso dia, porque aí é uma hora mesmo, né? A gente não precisa de 3 horas, né? Tipo, uma para ir, uma para ficar, outra para ir embora, né? A gente se dedica àquele tempo, a gente otimiza o nosso tempo, né? Assim como a gente otimiza o corpo da gente, né? A gente otimiza o tempo também para a gente poder se cuidar, né? Então, o online ele trouxe essa facilidade mesmo, né? De, de possibilitar mais acesso, né? E a Marina, como ela falou, né? Ela está em Santos, né? E a gente está aqui, uma em Itapevi, outra em Santos, a outra na Vila Mariana, em São Paulo, cada uma num lugar diferente, e a gente consegue se organizar, né? Na telinha. Eu vou só desligar o ventilador, que aqui tá calor, mas agora já não tá tão calor. Tá. Então, é uma oportunidade muito, muito, muito incrível essa também, da gente poder fazer a live, divulgar o trabalho, né? Fazer com que as pessoas comecem a ver possibilidades, né?
de ter um acesso a um outro tipo de trabalho que sai desse campo da repetição pura, sem percepção. Então, quando você tem essa oportunidade de conhecer o corpo por uma outra via, né? Que tem a via, assim, fisiológica, tem essa via mecânica do corpo também, mas tem a via do sensível. Então, tudo isso integrado, né? A gente não deixa uma parte para trabalhar a outra, a gente trabalha tudo de uma forma muito integrada, né? E como a Marina colocou, né, esse campo também de experimento, né, com uma música, que a gente nem chama de dança, mas ele tem esse lugar dessa investigação, dessa integração, dessa integrativa que a Marina colocou aqui, né, dessa oportunidade de perceber o teu corpo como um todo, se movendo, usando daquela pesquisa que você passou um tempo fazendo, né? Então, isso muda muito a sua apropriação do seu corpo como um todo. Oi, Tati! Muito bem! A Tati também participou há muito tempo atrás do trabalho corporal, num grupo de teatro, no Atrás do Grito, né, Tati? Muito legal. Ah, que legal que você está aqui. Então, esse trabalho, na verdade, ele vem de uma longa trajetória, né? Ele começa lá na década de 90 e hoje, logicamente, muito transformado e com novas percepções, novas abordagens, né? E tudo que a gente faz por mais tempo, a gente faz cada vez mais com detalhes e riquezas, né? A complexidade ela vai aumentando, né? Então, quem está bebendo hoje na fonte já bebe de um trabalho bastante transformado, né? Também. Marina, gostaria de colocar mais alguma coisa a respeito do trabalho? Bom, eu só queria fazer um convite para todos Hum, virem fazer uma aula experimental, porque realmente é muito gostoso. É, essa sensação que fica depois da aula, né? Então, agora eu já estou vivendo um outro momento, que antes eu estava trabalhando enlouquecida, chegava na aula, a aula me dava um relaxamento, assim, maravilhoso. E aí agora eu já não estou mais trabalhando, né? E também tá num outro campo, assim, sabe? Eu entro no relaxamento, mas já não é um descanso, já é um relaxamento alerta, né? Então eu é, saio da aula com pique, né? Que antes eu ficava só relaxada. E é, agora eu tenho sentido que eu é. saio da aula animadinha. Vamos passear, vamos fazer outra coisa, que Já está bom, fazendo uma uhul! diferença, né? Você vir mais É, descansada para o trabalho, né? Também tem isso, né? Formas diferentes, né? De você estar no trabalho, né? Você pode estar tanto no momento de agora é um tempo que eu tiro para mim, vou descansar, vou relaxar, vou me cuidar e também venho para o trabalho de uma forma, estou aqui, vou me aprofundar aqui nesse trabalho agora e, né, e tô com tudo. E tô com tudo. é, Então são formas diferentes mesmo de você estar num trabalho corporal, né? Estar. é, E é muito legal isso, que é um trabalho que ele realmente ele serve para todo mundo, né? E mais ainda no online, e aí uma diferença que eu percebi agora, né, a gente conversando, porque se você tivesse num grupo, né, logicamente um grupo ele tem outro tipo de demanda, né? Que você vai ter que fazer isso, então de alguma forma todo grupo ele tem que estar na mesma vibe assim, né? E quando você está no teu trabalho, na tua casa, no online, nessa tua particularidade pública, você pode ainda mais estar como você tem que estar, né? Você pode tanto estar nessa coisa mais do descanso, como também você pode estar numa outra pegada mais de intensidade e tá tudo certo e tá tudo bem, né? Acho que ele consegue ainda respeitar mais essas particularidades, as individualidades, né? O de cada um, né? No trabalho, ainda que logicamente sempre tenha um direcionamento, né? é. Então, isso. Nossos encontros são terças-feiras,
entre em contato com a Tuti, agende de fazer uma aula, porque realmente, olha, é maravilhoso. Estou muito feliz de, mesmo estar morando longe, poder ainda continuar bebendo dessa fonte, que é uma fonte, como é que fala? Da vida, assim, que te energiza. É uma água mágica dessa fonte. Ai, que bacana, que bacana. A gente está indo para o finalzinho. Eu queria saber se vocês têm mais alguma pergunta que vocês gostariam de fazer, porque eu adoro responder perguntas. Adoro. Então, se vocês tiverem alguma curiosidade, quiserem comentar alguma coisa, coloca aí nos comentários e a gente. Ai, obrigada, Tati, obrigada, sucesso. E essa mulher também é um sucesso, a Tati. É um sucessão. Ah, obrigada, Marci, obrigada. Então, é, se vocês quiserem fazer mais algum comentário, alguma pergunta, aproveitem que a gente daqui a pouquinho encerra. E eu agradeço demais a presença de cada um que passou por aqui, que entrou, que ficou, né? Querendo saber mais, pode mandar lá no direct, manda para o @tutimadásio, manda sua pergunta. Se quiser saber o horário dos encontros, manda a pergunta lá e a gente vai conversando, tá? E acompanha, né? Eu estou colocando muita coisa no Instagram, sempre tem story, sempre tem algum comentário. Então, por favor, acompanhem, compartilhem com seus amigos, pessoas que percebem as coisas a partir do mesmo olhar. Então, estamos aqui para estarmos todos juntos, tá bom? Ah, olá, Amparo. Então é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, aproveitem. Má, alguma consideração final? Já Não, fez? só esse convite mesmo, porque realmente eu acho que a pessoa ouvindo a live pode falar, deve ser legal, mas se não fizer aula não vai saber o que que é. Realmente tem que experimentar para ver como é bom, sabe? Não adianta eu descrever aqui as maravilhas se a pessoa nunca experimentou. Então tem que provar para ver. É realmente, é bastante importante. A prática, ela diz tudo, né? A prática diz tudo. Então, eu quero convidar vocês. Quarta-feira que vem, a gente tem novamente, a gente está tendo lives semanais toda quarta e toda sexta-feira. E acompanhe o Instagram, acompanhe os conteúdos, compartilhem. Um beijo e até a próxima. Obrigada, Marina Freire. Grata pela tua presença. A gente finalmente conseguiu estar aqui. Que bom! Gostei muito do nosso bate-papo. Ah, que legal, Ma. Um super beijo. Um beijo para vocês. E valeu, obrigada. Até a próxima. Tchau. Tchau!